Caro enxadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Basso e hoje vou falar sobre um tema bem bacana. Peão de graça, você vê um peãozinho a mais lá, vale a pena capturar ou não? Eu vou trazer uma partida bem instrutiva que vai te ajudar nesse tema. Mas antes disso, só peço para você, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho de inscreva-se lá embaixo, tem um botãozinho de inscreva-se aqui no cantinho aqui também. Então, se inscreve, deixa o nosso like, isso ajuda bastante a chegar em mais pessoas e também para que você receba os nossos vídeos conforme a gente for publicando aqui. Mas vamos lá, nosso tema sem enrolação aí, uma partida clássica, uma partida antiga, porém muito instrutiva. Eu uso ela com meus alunos e recomendo que você conheça também, porque essa partida é bem bacana. Bom, aqui foi jogada uma abertura Ruy Lopes. Vou passar aqui os primeiros lances para você. A abertura não vou focar tanto aqui, porque foi uma abertura assim, foi bem equilibrada, foi tranquilo, então não teve muitas situações aqui na abertura. Eu quero lhe dar aqui alguns lances à frente. Passa aqui algum desenvolvimento de peças, jogo aqui o A4, E4, Dama E2, Roque e Bispo C2. Beleza. Agora que eu quero falar com você sobre esse assunto. O que acontece? Né? O foco não é tanto na abertura, porque a abertura é bem pessoal, mas as situações de meio jogo são algo que pode agregar para todos. E nessa partida eu acho bem especial que aconteceu o seguinte: temos um bispo que estava aqui em F1, ele veio parar em B5, veio parar em A4, veio em B3 e veio em C2. Então foram 1, 2, 3, 4 movimentos com o bispo de casas brancas. Claro que alguns foram forçados, né, devido ao avanço dos peões, mas gastou alguns tempos aí o jogador de brancas. E com isso a gente vê que as pretas estão com mais peças desenvolvidas, né? Estão com 4 peças desenvolvidas, enquanto as brancas estão com apenas 2 aqui, além da dama também. Mas as pretas estão com um pouco mais de desenvolvimento. E agora joga-se o lance bispo C2 com a ideia clara de fazer bispo por peão, bispo por cavalo, desculpa, peão captura e dama por peão, ganhando um peão do jogador de pretas. E aí as pretas agora poderiam simplesmente defender com um lance como bispo F5. Caso jogue um lance como cavalo D2, tentando colocar mais pressão no ponto, leva um tático com cavalo C3. Esse lance aqui é bem interessante, que ataca o bispo e ataca a dama. Então, teria que resolver essa situação de alguma forma, por exemplo, peão captura, e depois bispo por bispo, e as brancas que ganham o peão sem perder desenvolvimento. Isso é bem claro. Bom, mas aí, o jogador de pretas preferiu outro lance, preferiu jogar aqui o lance F5, que entrega o peão. Porque depois de capturar aqui em passante, dama captura, bispo por, D por, dama captura. E agora é lance das pretas com um peão a menos, porém com bem mais desenvolvimento que o jogador de brancas. E aí o que acontece? O jogador de pretas tem que limitar as ações das brancas. E se você olhar a posição das brancas, essa dama, a primeira coisa é que a dama está atacando o cavalo, né? Você tem que defender essa peça aí de imediato. Mas você tem que ver as casas que essa dama tem. Ela teria a casa de D3 e a casa de C2. Então o que acontece? A casa de D3 você pode controlar com as suas torres. É uma ideia. E a casa de C2, como que você controla? Então, pensando nessa ideia, tem um lance lógico aqui, pegando um gancho aí das ideias do Neuros Delgado, que está aqui no canal agora. O lance bispo B3 é uma ideia interessante, é um lance lógico. Por quê? Você tira a casa C2 e você defende o seu cavalo. Então, é um lance interessante de ser feito aí na posição. E aqui, as brancas poderiam começar a desenvolver as peças, né? Ou tentar propor trocas de damas, fazer alguma coisa aí para melhorar a situação delas, aí que tá ruim. E fez aqui o lance C4, que não é bom, porque esse lance não permite um desenvolvimento maior de peça. Está simplesmente tentando prender o bispo ali, e isso não vai trazer um retorno muito bom. Aqui a ideia é jogar dama D3, por exemplo, e prender o bispo, né? E para evitar essa ideia, as pretas jogaram dama D6. E impede essa ideia do dama D3 aqui, tentando capturar o bispo de casas brancas. Sigo aqui com o cavalo de BD2, o que é um outro erro aqui. Nessa posição, o que acontece? Nós vemos que o desenvolvimento está um pouco melhor para as pretas. E quando está com um desenvolvimento melhor, mas está com um peão a mais, às vezes é necessário devolver esse peão a mais. Por isso que eu falo para você se vale a pena manter esse peão a mais com atraso no desenvolvimento. Poderia pensar em trocar material, como exemplo com bispo E3, dama D5. Mesmo você perder um peão ou piorar um pouquinho a estrutura de peões,
mas você tira a sua pressão que você está recebendo. E aqui vocês vão ver como que não valeu a pena manter esse peão a mais, por isso o título do vídeo de hoje. Jogo com cavalo D2. E o que acontece? Esse lance, você criou uma casa para dama aqui em B1, que não é uma casa boa, vamos dizer assim, né? Parecendo um xadrez 960, né? Essa casa para dama. Mas não cria muitas coisas aí, porque essa casa seria até boa, algumas aberturas de jogada, mas você não tem um bispo de casas brancas para manter essa diagonal. E aqui jogou-se o lance torre de A E8, e a dama teve que se ausentar lá na casa de B1, sem muitas escolhas aí para o jogador de brancas. E como eu falei, não tem um bispo de casas brancas para fazer um ataque. Então esse lance acaba sendo ruim, né? Acaba até atrapalhando do que ajudando. E a partir daí, o jogador de pretas começa a criar situações, criar os problemas. Porque agora as pretas estão melhores. E aqui um lance bem bacana que foi feito com a ideia de abrir essa coluna F foi o lance cavalo D4. Um lance bem interessante, coordenando as peças e tentando tirar o defensor da casa de F3. Porque agora se cria-se alguns temas de mesmo de capturar cavalo, cavalo captura e tomar de torre, abrindo totalmente a posição. É uma ideia que pode surgir em posições como essa. Por quê? Porque você vai olhar as peças que você tem para atacar e as peças que as brancas têm para defender. E você percebe aí que as pretas têm bem mais peças para ataque do que as brancas para defesa. Por exemplo, teríamos essas 3 peças aqui e as brancas estariam somente com o rei aqui na ala do rei, certo? Então é uma ideia que surge, uma ideia que é bem viável na posição. E aqui as brancas eram um lance que praticamente perde a partida. O cavalo E4. E depois desse lance vai abrir a coluna G e vai começar a sofrer devido à falta de desenvolvimento. Parece que esse lance é bom, né? Porque você ataca a dama e o bispo, né? Parece que vai resolver um pouquinho. Mas lembrando que todos os cheques devem ser considerados. E depois que captura, G captura, dama cheque, não necessariamente está perdendo agora as pretas. Não vai ter que abrir mão do material. E devido tanto desenvolvimento a mais que ficou, pode até dar o luxo de abrir mão do bispo de C5, fazendo lance torre por F3. E agora convido você aí a pensar como que as pretas vão jogar depois de cavalo por C5, né? Que é uma ideia que pode surgir aí de imediato. Você descarta a torre F3 por isso, mas deixa o convite para você, faz uma pausa aí, uma reflexão, pense em como você seguiria nessa posição. Maravilha, espero que você tenha pensado aí no lance bispo C2. Esse lance é muito interessante. Por quê? Esse lance você limita de vez a dama das brancas, né? A dama vai ficar, vai numa quarentena que não vai poder nem ir pro mercado mais, ficou complicada a situação das brancas, né? Vai ter que ficar com a dama aqui em A2. E quando a dama vai em A2, tem um golpe tático muito interessante que vai acontecer na partida também, que é o torre por F2. Esse lance tem que ser considerado. Por quê? Se torre captura, temos aqui torre mate em E1. E ao mesmo tempo você cria ameaças de mate aqui em G2, né? E dessa também com dama C6, dama G2. Então, as ameaças não tem fim na posição, né? Bispo cheque também, depois capturando de dama. Então, ficou bem precária a situação das pretas. E com esse lance bispo C2, já ganharia a partida. Então, não pode capturar em C5. Jogou-se aqui o lance torre 1, que também vai perder, porque segue com o mesmo torre por F2. Aqui que acontece, né? Se fizer cavalo por F2, temos torre por E1 e mate. Então tem essa outra situação. E aqui as pretas jogaram com, depois de torre por C2, jogaram bispo G5. E aqui também fica difícil a situação porque entra com dama H5. E a infiltração por casas brancas é muito grande. Além do mate aqui em H2, que também está a caminho. Seguiu aqui com cavalo F6 cheque. G captura torre por E8. E depois de torre F7, as brancas abandonaram e grande vitória do jogador de pretas. Então o que você pode aprender com essa partida, né? E por que abandonou também, né? Só para comentar, né? Tá levando mate aqui, tá entrando com dama F3. E aqui teria que só dar material, né? Por exemplo, fazer lance como dama por H7, tentar enrolar um pouco, torre cheque, qualquer coisa para postergar o mate, né? Porque tá inevitável na posição. Porque a dama pode entrar em algum momento por E4, por F3, por H2, então
ficou um queijo suíço, é um monte de buraco na posição do jogador de brancas. E o que você pode pegar de instrução na partida? Você viu aquele peãozinho a mais, né? Igual eu estava aqui na posição. Vou voltar um pouquinho aqui. Tava nesse lance aqui. Aqui, ó. Você está com um peão a mais, aí ganhando pela abertura, aceitou um gambito, e você está vendo que o desenvolvimento vai ficar precário, vai ficar ruim. Você tem que simplificar a posição, tem que trocar material, tem que tentar desenvolver suas peças e não fazer o que o jogador de brancas fez, né? Tentou aplicar um golpe aqui com C4 para tentar prender o bispo e tentar desenvolver dessa forma, mas não é a melhor opção, galera. Toma bastante cuidado quando você vê um peãozinho a mais, um peãozinho sobrando, você pegou um jogador que joga gambitos, toma muito, mas muito cuidado. E a dica principal é essa. Você pode devolver o peão, ou você pode tentar desenvolver suas peças e manter esse peão a menos. Porém, geralmente é complicado, principalmente se o adversário conhece as linhas aí. Tá certo? Então, deixa essa dica pra você, uma dica bem instrutiva aí, se o peão de graça vale ou não a pena. Então, finalizando esse assunto, galera, não deixa aí de se inscrever no canal Xadrez com Gratidão, tá aparecendo pra você o botãozinho de inscreva-se, vai ali no cantinho do vídeo, aqui no cantinho, vai ali embaixo, se inscreve no canal, deixa o nosso like. E lembrando que toda quinta-feira temos a série com o GM Neuris Delgado. E também no final de semana teremos o torneio do Vale Paraibano. Então acompanhe com a gente. Deixa aqui um forte abraço. Fique com Deus. Estamos no nosso Xadrez com Gratidão. Feito por quem gosta de xadrez. Até mais.